Você tem medo da morte? Talvez sim, talvez não. Mas a verdade é que, em algum canto silencioso da sua mente, ela vive ali, à espreita. Um pensamento constante, mesmo que disfarçado, mesmo que negado. A morte é a única certeza que temos, e ainda assim é o que mais evitamos encarar de frente. Preferimos nos distrair, preferimos viver como se fôssemos eternos, preferimos fingir que ela é algo distante, como se não nos acompanhasse desde o nascimento. Mas Platão, através das palavras e da serenidade de Sócrates, nos oferece um outro olhar. Um olhar quase subversivo. Um olhar que nos obriga a rever tudo aquilo que pensamos sobre o fim. Em Os Últimos Dias de Sócrates, Platão não nos apresenta um homem desesperado diante da morte. Ele nos mostra um homem em paz. Um homem que sabe o que está prestes a acontecer, mas que não suplica, não chora, não tenta fugir. Pelo contrário, Sócrates enfrenta a morte com uma tranquilidade que beira o desconfortável. Ele discute, questiona, raciocina até o último suspiro. E é justamente esse desapego, essa lucidez diante do abismo, que faz do seu fim algo tão perturbador e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Mas como alguém pode não temer a morte? Como é possível aceitar o fim com tamanha serenidade? A resposta está na forma como Sócrates e Platão compreendiam a existência. Para eles, o corpo não é o verdadeiro eu. O corpo é apenas uma prisão temporária da alma, um invólucro, um instrumento, um meio. A alma, essa sim, é eterna, e a morte, ao contrário do que pensamos, não é um fim. É uma libertação, um retorno à origem, uma transição do mundo sensível para o mundo das ideias, onde a alma pode finalmente contemplar a verdade sem as distorções da matéria. Essa visão não é fácil de aceitar. Nós, seres modernos, moldados pela lógica do prazer, do apego, da produtividade, aprendemos a valorizar o agora acima de tudo. Medimos a vida pelo tempo, pelos bens, pelos títulos. Acreditamos que viver é acumular experiências, afetos, conquistas. E quando a morte se aproxima, sentimos que tudo isso será arrancado de nós. Que tudo será perdido, que nada restará. E é justamente esse sentimento de perda que gera o medo. Mas Sócrates não via a morte como perda. Ele a via como retorno, como revelação, como desatar de um nó. Durante suas últimas horas, conversando com seus discípulos, Sócrates afirma algo que desconcerta, que o verdadeiro filósofo não teme a morte, porque ele passa a vida inteira se preparando para ela. Ele vive para desapegar, para limpar a alma, para se libertar das ilusões dos sentidos. A morte, para o filósofo, é a consumação natural de um processo de purificação. E nesse ponto fica claro o contraste entre o modo como Sócrates encara o fim e como a maioria de nós o faz. Vivemos como se a morte fosse uma injustiça, algo que vem nos roubar aquilo que conquistamos, mas Sócrates nos propõe o oposto. Talvez a vida material é que seja a grande ilusão. Talvez o apego, o medo, o ego sejam as verdadeiras prisões. E talvez o que chamamos de morte seja o início de uma liberdade que não conseguimos nem imaginar. Essa ideia pode parecer absurda para alguns, pode soar como delírio religioso, mas para Sócrates era uma conclusão lógica, uma consequência inevitável de tudo o que ele viveu e ensinou. E essa serenidade filosófica diante da morte não nasceu do acaso. Foi construída ao longo de uma vida de questionamentos, porque Sócrates não era um homem de certezas, era um homem de dúvidas. E é justamente ao aceitar sua ignorância, ao reconhecer que nada sabia, que ele se tornava livre, livre do orgulho, livre da vaidade, livre do medo que nasce quando acreditamos ter algo a perder. Quando você se desapega até de si mesmo, o que a morte ainda pode te roubar? A morte, para Sócrates, é também um teste de coerência. Um momento em que tudo aquilo que se falou
e se acreditou, precisa ser vivido até o fim. Não adianta filosofar sobre a alma se diante da morte você se desespera. Não adianta falar sobre virtude se no momento decisivo você traz seus próprios princípios. Sócrates foi fiel ao seu pensamento até o último instante. Recusou fugir, recusou subornar, recusou calar sua consciência para salvar o próprio corpo. Porque para ele, viver injustamente é pior do que morrer. Manchar a alma é pior do que perdê-la. Essa visão pode parecer distante da nossa realidade, mas deveria ser exatamente o contrário. Num mundo onde a morte foi escondida, medicalizada, higienizada, falar dela com honestidade é um ato revolucionário. Porque quanto mais evitamos o tema, mais ele nos controla. O medo da morte nos faz correr atrás de status, de prazeres, de distrações. Nos faz viver como se cada segundo tivesse que ser produtivo, eficiente, prazeroso. Mas será que isso é viver de verdade? Ou será apenas uma tentativa frenética de esquecer que vamos morrer? Sócrates nos convida a inverter a lógica, a trazer a morte para o centro da consciência, não como obsessão mórbida, mas como bússola existencial. Saber que vamos morrer muda tudo, muda nossas prioridades, muda a forma como olhamos para o outro, muda o peso que damos aos nossos desejos, nos lembra do que é essencial e nos liberta do resto. Porque a morte revela o que a vida esconde, que o tempo é limitado, que o ego é frágil e que nada do que acumulamos vai conosco. Mas há algo que vai, o estado da alma. E é por isso que Sócrates se preocupava tanto com ela. Porque a alma, na visão platônica, é o que somos de fato. E ela precisa ser cuidada, nutrida, questionada. Cada ação, cada escolha, cada pensamento... Tudo isso molda o que a alma será no momento da morte. E se não cuidarmos dela em vida, será tarde demais quando o corpo cair. Essa perspectiva é incômoda, porque ela coloca sobre nós a responsabilidade total pela forma como vivemos e pela forma como morreremos. Ela nos tira da posição de vítimas e nos coloca no centro da escolha. E a escolha é essa: viver com medo e apego, fingindo que a morte não existe, ou encará-la de frente e usar sua presença como força de transformação. Sócrates escolheu a segunda opção. Ele não viveu para agradar os outros, não viveu para acumular riquezas, nem para construir um legado no sentido comum. Ele viveu para conhecer a si mesmo, e ao morrer, deixou um exemplo que ressoa até hoje. O de que uma morte serena só é possível quando se vive com verdade. E viver com verdade é talvez o maior desafio que um ser humano pode enfrentar, porque exige romper com o conforto, exige dizer não onde todos dizem sim, exige desapegar do corpo, do nome, da imagem, exige perder tudo o que é externo para encontrar aquilo que é interno. E se você acha que isso é impossível, talvez seja porque ainda está preso à caverna, a ilusão de que viver é sobreviver. Mas Platão, ao narrar os últimos momentos de Sócrates, nos mostra que viver de verdade é morrer bem. Não com medo, não com angústia, mas com a alma em paz. Talvez a pergunta mais importante que você possa fazer a si mesmo hoje não seja o que eu quero da vida, mas sim, como eu quero morrer. Com medo ou com serenidade, com arrependimento ou com consciência, com a alma pesada ou leve. Essa escolha está sendo feita agora, a cada dia, a cada atitude, a cada pensamento que você decide alimentar ou abandonar. Porque a morte pode parecer distante, mas ela está sempre por perto. E quando chegar, o que você terá a oferecer? Um corpo que lutou para fugir, ou uma alma que aprendeu a aceitar? Se esse texto fez você pensar, então ele cumpriu o seu propósito. Aqui, no canal Pensamentos Críticos, não vendemos conforto, entregamos lucidez. Inscreva-se, se quiser mais do que distração.
Inscreva-se, se quiser coragem para encarar aquilo que ninguém quer olhar. A verdade, por mais incômoda que seja, ainda é melhor que uma vida inteira de ilusão.